Olá pessoal, aqui é o professor Paulo e hoje teremos uma aula de filosofia sobre os filósofos do conhecimento. Para iniciarmos a nossa aula, começaremos falando dos filósofos que abordaram o conhecimento na antiguidade. Dentre eles temos o filósofo Heráclito, Parmênides, Demócrito, Sócrates, Protágoras, Górgias, Platão e Aristóteles. No entanto, nossa ênfase será nos filósofos modernos. Os filósofos que abordaram o conhecimento na época moderna, iniciada no século XVI. Os filósofos modernos consideraram o conhecimento como o principal assunto da filosofia. Consideraram que a filosofia deveria ter surgido como filosofia do conhecimento, ou seja, o primeiro tema que a filosofia deveria ter abordado, lá no seu surgimento na Grécia, no século VII a.C., deveria ter sido o tema do conhecimento. Dentre os filósofos da modernidade que estudaram o conhecimento, temos o considerado pai da filosofia moderna, René Descartes. René Descartes foi um filósofo que tentou construir uma base, um princípio, para que todos os conhecimentos que derivassem desse princípio fossem um conhecimento seguro. Vamos imaginar uma casa construída em cima de um alicerce, que esse alicerce pode a qualquer momento desmoronar. Essa casa não é uma casa segura. Então, ele sofreu uma crise intelectual na sua juventude, porque ele começou a duvidar de tudo. Será que tudo que eu sei, tudo que eu aprendi com os livros, com os professores, será que isso é realmente verdade? E começou a duvidar de todas as coisas. E pensou o seguinte: eu posso duvidar de tudo. Posso duvidar se eu realmente existo, posso duvidar se as coisas existem, posso duvidar da matemática, do que aprendi nos livros, posso duvidar de tudo. Ele concluiu o seguinte: ora, se eu posso duvidar de tudo, mas tem alguma coisa que eu não posso duvidar, de que sou eu mesmo que estou duvidando. Ah, professor, mas você pode duvidar de que é você mesmo que está duvidando. Se eu duvidar de que sou eu mesmo que estou duvidando, eu tenho que achar que quem está duvidando é o outro. E se eu posso levar essa dúvida adiante, ou seja, se eu tenho controle sobre o processo de duvidar e não achar que sou eu que estou duvidando e sim o outro, então eu serei o outro. Ou seja, sempre serei eu mesmo que estarei duvidando. Então Descartes concluiu o seguinte: ora, eu posso duvidar de tudo, menos de que sou eu que estou duvidando. E se eu duvido, é por uma razão bem simples, é porque eu penso. E se eu penso, é porque eu existo, já que o pensamento não pode viver sozinho bolando por aí, né? Tem que ter um corpo para esse pensamento se agregar. Então essa frase, penso logo existo, é um princípio verdadeiro que tem o seu início no pensamento, não nos sentidos, porque os sentidos eles nos enganam. Vamos imaginar uma pessoa que está doente. Uma pessoa que está doente, se morder um alimento doce, vai achar que esse alimento está amargo por conta da sua doença, enquanto uma pessoa saudável, se comer esse mesmo alimento, vai sentir o alimento doce. Ou seja, os sentidos, eles nos enganam de acordo com as condições do nosso corpo. Bom, o segundo filósofo mais importante da época moderna foi o filósofo John Locke, que, diferente do René Descartes, afirmava que todo conhecimento verdadeiro tem que derivar, tem que nascer nos sentidos. Ou seja, a racionalidade não pode pensar sobre nada, raciocinar sobre nada ou concluir nada no mundo, se não houvesse os sentidos para mandar as informações para ela. Ou seja, a base de todo conhecimento é os sentidos, é aquilo que vemos, aquilo que sentimos, aquilo que tocamos ou cheiramos. Porque enquanto você adquire matéria com os seus sentidos, a razão ela raciocina sobre eles, né? Você não teria noção, por exemplo, de acordo com John Locke, da matemática. Apesar de você raciocinar, você deveria ter visto alguma unidade, alguma coisa para tomar como base, para tomar como critério para poder pensar. Ou seja, não existe nada que esteja em nossa mente que não tenha passado antes pelos sentidos.
Agora passaremos para o terceiro filósofo, um dos mais importantes desses três que estamos vendo, que é o filósofo Immanuel Kant. Enquanto todos os filósofos focavam no conhecimento a partir do objeto a ser conhecido, o filósofo Immanuel Kant concluiu o seguinte, que nós não deveríamos olhar para o objeto, deveríamos investigar nós mesmos que estamos conhecendo. Será mesmo que nós temos a capacidade de conhecer as coisas e o mundo? Quando eu olho para uma árvore, será que aquela árvore é realmente daquele jeito? Será que a minha visão mostra a árvore como ela realmente é? Ele chegou na conclusão de que não. O mundo, não podemos saber como o mundo é, porque nós temos uma capacidade de conhecer as coisas limitada. Pense o seguinte, se você tivesse 100%, 10 vezes, vamos começar 10 vezes, tivesse a sua capacidade de visão, de audição aumentada 10 vezes, você perceberia o mundo de outra forma. Nós só percebemos o mundo assim porque a nossa capacidade só dá para conhecer ele assim. Se tivermos a nossa capacidade de percepção aumentada, perceberíamos o mundo de uma outra forma. Nós estamos cercados de realidades no ar, em todos os lugares, só que não conseguimos ver, porque nosso olho tem um limite. Estamos cercados de pequenos sons, seja sons de insetos, seja som da planta crescendo, não conseguimos perceber. Por quê? Por conta do limite da nossa audição. Então o mundo está cheio de substâncias, está cheio de realidades que nós consideramos como inexistentes, só porque nós não conseguimos conhecer. Então não sabemos como o mundo realmente é. O que sabemos é que a nossa capacidade só dá para ver o mundo dessa forma. Só conseguimos ver o mundo dessa maneira. A realidade só se apresenta dessa forma porque só podemos conhecê-lo dessa forma. Bom, os filósofos modernos, eles trabalharam o conhecimento como uma questão principal e colocaram em xeque questões da antiguidade e questões sobre a própria filosofia, reformularam a própria maneira de filosofar e começaram uma nova filosofia que consideraram uma filosofia o principal ponto a ser abordado. Como dizem, a filosofia está o tempo inteiro começando, o tempo inteiro buscando seus fundamentos e dialogando com outros filósofos e percebendo os erros, percebendo limitações e teorias e reformulando o tempo inteiro discussões e novas teorias sobre os assuntos. Espero que vocês tenham entendido. Discutiremos mais a fundo alguns filósofos e esse tema do conhecimento na nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até mais.